Olá! Espero que esteja tudo bem com o nosso ouvinte e também telespectador. Nós sempre aqui no programa Hipertensão falamos a dobrar. Levamos em consideração que são duas abordagens. O foco nestes últimos tempos é trazer uma comunicação muito mais saudável, muito mais audível e também visualmente falando em outra perspectiva. Foi uma forma que a Índico arranjou para estar cada vez mais perto de si. Recordando que o nosso projeto de rádio partiu há sensivelmente 18 anos. Naquela altura estávamos apenas a nível da cidade e província de Maputo. Mas porque o trabalho em equipa foi avançando gradualmente, durante o outro período que seguiu, a rádio estabeleceu-se em todas as capitais provinciais e também fluiu nos distritos. E assim sendo, passado anos, a direção da nossa cada vez mais ouvida continuou a trabalhar com vista a trazer em outras plataformas também a nossa Índico FM. Por isso é que estabelecemos na GoTV, que é uma das alternativas para quem tem o descodificador na sua casa, no seu trabalho, em outros locais que também são sugestivos. Logo a seguir, também fomos para Zap e Star Times. Não nos esquecemos que online ou no formato online, através do www.radioindico.co.mz, também já estamos para todo o mundo. O que significa que pode nos ouvir através desta plataforma. Ainda vão dizer, mas o chinês esqueceu de nós, que estamos também no YouTube, nós que também temos visto e ouvido a rádio através do Facebook. Não me esqueci de forma alguma. Por isso é que, na atualidade, a Rádio Índico está a trazer alguns programas. São específicos, foram escolhidos dedo a dedo e vão ficando disponíveis nestas plataformas. No nosso YouTube, Rádio Índico, que vai crescendo gradualmente, recordo que pode-se subscrever para receber todas as notificações sempre que houver alguma atualização em relação a estes que são os nossos conteúdos. Este é o programa Hipertensão. Normalmente tem acontecido a nível da rádio de segunda a sexta-feira, no intervalo das 14 horas até às 18. E também temos vindo a gravar na televisão o programa Hipertensão. Os conteúdos são semelhantes, a abordagem não foge muito, mas a dinâmica é outra. Aqui é mais televisivo em relação à imagem, é mais televisiva, mas na rádio, o estúdio da rádio, a abordagem é diferente. Mas enfim, o importante é que estamos sim a trabalhar com vista a estar constantemente na sua casa de forma mais agressiva, de forma mais atrativa também. Agora, renovo também os cumprimentos para si que só agora é que ligou-se a nossa emissão, ao nosso programa, ao nosso conteúdo, e agradeço fielmente por conseguir nos seguir, independentemente de estar na rádio, na televisão ou na rede social. Agora sim, porque certamente o nosso ouvinte nos pergunte, ou o nosso telespectador nos questione, mas olha, quais são os conteúdos que te trazem para o estúdio hoje? Ou porque é que eu tenho que sentar ou ficar de pé a assistir este programa? Como sempre, está imperdível. Daqui a pouco vamos trazer um debate muito sugestivo. Se nós observarmos com alguma atenção as redes sociais, vamos perceber que na atualidade há um tema que vai sendo muito partilhado, repletos comentários, e o mais interessante de tudo isto são discursos opostos. Ou seja, há quem pense que é positivo, há quem pense que é negativo. Do que é que vamos abordar efetivamente? Hoje teremos sim o nosso convidado especial, Elton Mabjaya, ele que é profissional de comunicação e marketing. Devíamos também contar com o Phil, que é o produtor musical, mas infelizmente teve um contratempo na última hora, então vou sim debater este tema
com o Elton, que já está aqui devidamente posicionado, a quem agradeço pela presença. E vamos trazer o seguinte tema: estamos em condições ou não de pagar os direitos de autores? Repito, estamos em condições ou não para pagar os direitos de autores? Assim é que é. Por que é que trazemos este tema? Se procurarmos um bocadinho na rede social, o cantor moçambicano Deno G apareceu recentemente a reclamar, ele fez um vídeo de alguns minutos, a reclamar que há muitos trabalhadores da cultura, cantores que fazem apresentações em discotecas, em restaurantes, em eventos privados, mas o que é que está a acontecer? Emitam músicas, por exemplo, vamos supor que sejam 12 músicas ou 15 músicas, da primeira até a última música são imitações de cantores nacionais, podemos assim sugerir, porque estamos a falar de Moçambique. O que é que sucede? Este cantor que está a imitar estas músicas é pago um cachê, e não é pouco este valor, um cachê exorbitante. Mas os donos da criação desta obra não recebem nem sequer um metical, não têm acesso a nem sequer 100 meticais. Estou a falar de valores pequeninos, só para termos noção de quão grave é este problema. Então o Denogy, segundo ele, sugere que se continuarem nesta forma de ser, que se pague algum valor. E então eu quero perceber com o Elton o que é que ele pensa em relação a isto, se é justo ou não eu estar a fazer esta imitação sem sequer dar algum valor ao dono que, primeiro, sentou para se inspirar, para escrever, depois investiu para a gravação deste som, desta música, e no fim, a quem quarta-feira está ocupado, quinta-feira está ocupado, sexta, sábado, domingo, feriados, todas as datas comemorativas está busy, mas baseado só em imitações de vários cantores. Nem sequer música própria tem. Então, vai ser em relação a este tema que nós vamos debater. Na nossa segunda parte, também teremos música e nossa convidada especial, a Xemba, que vai falar sobre o seu novo trabalho musical, o seu videoclipe também, que é recente, e em relação a projetos que são bastante especiais. Sem mais voltas, Elton, muito bem-vindo, podes aproximar, já és da casa, e te agradeço por isso, bem-vindo. Podes cumprimentar, antes de sentar, podes cumprimentar, é só olhar aí para as câmaras, podes cumprimentar os nossos telespectadores, é só olhar para aquela câmara. Sim. É só dizer olá, como o programa olá. Passa em vários horários. Sim, olá. É já isso que eu queria perguntar. Sim. Saudações a todos os ouvintes e telespectadores que assistem a nossa Índico. Estamos aqui mais uma vez, é uma honra poder discutir esses temas relevantes que marcam a nossa agenda ao nível da comunicação social. Estamos aqui, é um tema bastante relevante e vamos conversar em torno disso. Sempre digo, estamos aqui para aprender e não para ensinar. Exatamente, podes sentar. Elton, não vamos prolongar em relação a este tema. Como é que tu vês, estamos em condições ou não para pagar os direitos de autores? Depois vais falar sobre o que tens observado com esta situação de quem canta variedíssimos temas nos eventos, de pessoas que ainda estão vivas algumas, mas estes não estão a sentir algum reflexo na sua conta. Muito bem, eu acho que estás com medo de dizer, tens que citar o nome da pessoa, não é no seu sentido. Eu olho esse tema numa perspectiva um pouco aberta e, do ponto de vista legal, de facto, sim, o cantor que teve a coragem de reclamar, neste caso que eu Denogy, saúde essa iniciativa, afinal de contas, nós estávamos a ver que algumas obras de pessoas que estão vivas e até de outras pessoas estavam a ser interpretadas e estava-se a somar muito dinheiro e a pessoa que é o autor talvez de alguma forma não tinha nenhum ganho ou benefício sobre isto. Começo a minha abordagem olhando para
uma perspectiva bastante fundamental. É preciso antes perceber qual vai ser o papel das indústrias culturais e criativas, porque afinal de contas nós sabemos que é a entidade que gere este assunto e olhando este papel é aí onde vamos ter o contributo e o andamento sobre este assunto. Não é a primeira vez a discutirmos nesta rádio, nesta televisão, sobre esse assunto. Já discutimos várias vezes em outros quadrantes, mas hoje estamos basicamente específicos sobre o tema epígrafe. Estamos a dizer que se as nossas indústrias culturais e criativas não desempenharem um papel bastante fundamental para regular este que é o mercado musical, estamos a criar uma baliza para não falarmos de forma ampla, porque podemos falar em obras literárias, entre outros campos. Nós estamos a falar no campo musical. Então, o primeiro papel é o papel das indústrias culturais. É preciso serem um órgão que é fiscalizador para sancionar. O segundo aspecto é com relação aos próprios cantores. Afinal de contas, podem ter sim obras que já existem, que já estão no mercado a serem consumidas, mas temos uma coisa bastante negativa que é muito má para os nossos cantores. Não sei até que nível as mesmas estão registradas na propriedade industrial, porque é preciso tu registares a tua obra para não dar defesa a uma outra pessoa. Não estou a dizer que devia ser nesses moldes, mas há uma falta de assessoria de alguns cantores moçambicanos. É por isso que estiveram bastante. A pessoa que está a falar não está a fazer essas interpretações no início deste ano. Já há anos que estamos a consumir esse tipo de interpretação. Precisou-se de um DNOG, uma pessoa que temos um reconhecimento no Panza e na música moçambicana, que temos que saudar isso, é bastante importante. Comentar a respeito disso para que outros artistas comecem também a reivindicar aquilo que são os seus direitos. A minha questão neste momento é, todo o tempo, onde é que eles encontravam-se, onde é que estavam, porque a pessoa já estava a interpretar e tem várias coisas e está a fazer muito sucesso no mercado com essas interpretações. Pese embora tenha visto uma entrevista no Moz Entretenimento a refletir que fazer uma interpretação não é nenhum problema. Porém, trago uma outra abordagem. Uma abordagem um pouco mais aberta. Quem sabe se as duas partes assinassem um contrato ou um memorando olhando para as músicas que vão ser interpretadas. Vamos lá supor que vai interpretar o novo álbum de Justino Obaca. É preciso tu sentares, se vais dar um show, sentares, dentro deste meu cachê, porque vou interpretar as suas músicas, preciso pagar alguma taxa. Talvez isso seria uma solução para passar desse problema, porque aí já temos uma promoção da própria música. Temos vários bares ao nível da cidade de Maputo que fazem interpretações em karaokê, mas este debate surgiu porque o DNG num podcast falou sobre isso e começou a levantar poeira e vários debates em vários programas de entretenimento. Neste momento, o mais importante é trazer o papel das indústrias culturais criativas, que é a entidade tutelada do Estado, e depois os próprios artistas precisam também de regular e ter uma assessoria, porque vai ser fundamental para que possa se resolver esse problema. Bem, já havia dito no início do nosso programa que este assunto não é de hoje. Esse assunto estamos a discutir, estamos a falar a vários níveis, mas não estávamos a ter algum retorno. Mas como o DNG levantou esta pleca, já começamos, blogueiros, entre outros, a falar sobre o assunto. Mas este assunto não é de hoje. Mas se não houver uma regulação e os próprios cantores não terem um plano exato e não terem uma assessoria direta, seja ela jurídicas de comunicação, para que os seus serviços possam ser vendidos na maior probabilidade. Digo isso porque conversava com um grande amigo meu, o José Espião, numa vez. Eu dizia que, sabes, enquanto nós não termos nossos autores, essas marcas a serem assessoradas, tem muitos profissionais de marketing por aí que poderiam trabalhar nisso. Sempre vamos ter problemas do gênero. Os nossos cantores têm falta de assessoria de comunicação ou
falta de alguém de relações públicas ou de comunicação para lhe assessorar. Ele esquece que, afinal de contas, é uma marca, é um produto que deve ser vendido no mercado através dos seus serviços. E os seus serviços é a música. E esta música precisa ser vendida, precisa ser salvaguardada, precisa de estratégias, precisa de todos esses elementos. E se não temos isso, nós só vamos ter um mercado musical não regulado. Um mercado musical que só está a funcionar a sua boa maneira e que sempre vai viver de polêmica. Mas tem que salvaguardar as marcas, devem salvaguardar aquilo que eles vendem e aquilo que eles estão a proporcionar para o mercado. Porque, afinal de contas, aquilo é que faz ganhar dinheiro, é aquilo que faz eles terem uma visibilidade. Não podem esperar uma polêmica para ter isso. Agora digo, de todos esses cantores que estão envolvidos nesta polêmica, qual deles até agora já foi reivindicado? Porque desde a polêmica até cá, já ouvimos algumas interpretações. Sim. O que se vê e como é que se vê. Ok, muito bem. Obrigado, Elton, por esta tua explicação. Renovamos os votos mais uma vez, os nossos cumprimentos, aliás, para quem estiver a ver este programa e também a ouvir aqui na Índico. Olha, para elucidar também em relação a este tema de hoje, que foi escolhido devido à polémica que está a pairar a nível das redes sociais, o tema é: estamos em condições ou não para pagar os direitos de autores? Realmente, Elton, acabaste tocando aqui num ponto. Sim, o Dan sugeriu aqui que deve-se haver uma espécie de penalização, não sei se seria o correto, mas devia haver, sim, penalização e também um controle maior. E cabe a quem salvaguardar aqui este interesse do músico? Quem seria o principal responsável para ver, por exemplo, que o Bruce está a interpretar a música ou as músicas do Elton num evento? Depois, qual seria o procedimento a seguir? Creio que, se olharmos para aquela que é a nossa atualidade, se calhar eu penso diferente, né? Ou quem estiver em casa ou a ver o programa também tenha uma ideia contrária. Mas creio que ainda há muito trabalho pela frente. Por onde é que começaríamos? O primeiro trabalho que tem que ser feito é a instituição de tutela, neste caso o Instituto de Indústrias Criativas, faça o seu trabalho de base. Reúna com os fazedores das artes culturais em Moçambique e comecem a desenhar. Não digo que não existam leis, não é possível, porque este é um país que, na verdade, tem leis. Fazias uma questão de onde começar e como fazer. Não tem como. Tenho provas concretas de que o Bruce foi a um show, interpretou a minha música, ganhou dinheiro com isso. Qualquer tribunal que está neste país pode resolver este problema desde o momento que o judicial tenha provas concretas, vai se responsabilizar criminalmente e a pessoa pode ser indemnizada. Criminalmente digo porquê. Está a fazer o uso da minha obra sem o meu consentimento. E neste caso, há responsabilização criminal. E esta responsabilização criminal é através dos tribunais. E nós sabemos que este país tem tribunais competentes para resolver esse assunto. Não vai ser as indústrias culturais criativas, mas sim vão criar leis em colaboração com os próprios artistas, vão criar mecanismos de funcionamento para que possa se implementar esta medida. Não vai ser da noite para o dia, de facto, tem que ser um projeto pensado para aplicação e implementação daquilo. E que se crie o mesmo modelo que se faz no Instituto de Propriedades Industriais. A pessoa tem que registrar, tem que dizer: é difícil sim, é complicado, mas se quiseres salvaguardar a sua marca, os seus serviços, os seus produtos, tu, na verdade, precisas de regularizar isso, porque agora, neste momento, muitas músicas que circulam neste país não estão regularizadas. E isto pode ser uma das barreiras dentro destes problemas que queremos resolver. Sim, o Denody chutou ao alto. Se chutou ao alto, é o momento de os músicos moçambicanos se unirem, trazer formas de regular este mercado, seja
com os promotores de evento, seja com os fazedores de interpretação de música, seja com os bares que fazem karaokês, assim sucessivamente vai ser fundamental. Sem estes elementos a serem discutidos, analisados, ainda estamos a dar tiro no escuro. Se de facto estamos a dar, é preciso que todos os intervenientes estejam a par do assunto. E este não vai ser somente o papel dos cantores, não vai ser o papel dos fazedores das artes e cultura, mas sim da instituição que tutela através do Ministério da Educação e Cultura. Agora, uma questão que me apareceu de forma natural, enquanto isto também peço à produção para estar em constante atualização comigo, para vermos a quanto andamos em termos de tempo. Mas sim, uma questão não menos importante. Numa situação, por exemplo, que depois deste barulho todo criado porque estão a exigir algo que é justo. Neste caso, trabalhei, lancei a música, criei e quero que eu, no mínimo, dê autorização para tu cantares e, se possível, eu receba algum subsídio para isso. E se, de repente, todos estes que fazem essas interpretações a nível de casas de pasto param de cantar música moçambicana e só cantam música estrangeira, qual seria o impacto disto? Isso já estamos a ter impacto, porque nas casas de pastos, na maioria, canta-se amapiano. Então, isso já temos o impacto. Então, agora vamos atrás de soluções. Se é para cantar música moçambicana na África do Sul, não conheço melhor o mercado, mas existem leis claras. Não diga que aqui no nosso país não tem. Sim, tem leis, mas aqui a implementação ainda é um pouco lenta, está a passo de camaleão. Não podemos ver isso como um problema. É problema, tem que se obrigar. Nós temos que valorizar a nossa cultura, a nossa música. Tem muita música boa. E agora aproveito para parabenizar o Baca pelo novo álbum. O álbum do Baca está muito bom. Então, neste caso, Bruce, não é um problema, mas sim é buscar soluções. Volto a repisar. Na minha abordagem, eu disse, tem que chamar todos os intervenientes sociais deste problema, conversar-se, criar-se mecanismos exatos através desta instituição que é tutelada pelo governo e criarem balizas de forma como é que vão trabalhar, porque quem fica prejudicado nisto? A nossa cultura. A nossa cultura é que fica prejudicada. É a pessoa que pensa, criar é difícil. Imagina eu criar para depois alguém ganhar dinheiro. A pessoa também precisa, mas também os cantores, se não tiverem uma boa assessoria, ainda estão a dar tiro no escuro. Vão murmurar, vão falar, as coisas vão acontecer ao seu belo prazer. A minha recomendação neste momento não é olhar que vai se parar. Não é possível. Se uma música vende, vai vender. Se a música do Mr. Bau está a vender, vai vender. Independentemente de... E Mr. Bau é um dos cantores que salvaguarda. Eu nunca ouvi outras interpretações porque ele salvaguarda os seus direitos autorais. E precisamos aprender desses cantores, precisamos de aprender de outros. Porque o músico fica prejudicado. E se está prejudicado, também precisa de alguma coisa. A sua criação tem que ser valorizada e considerada. Deixa-me ver se percebi. Quando falas do Mr. Bau, estás a dizer que as músicas dele, ninguém faz o cover? É eu nunca ouvi o cover de música do Mr. Nesses eventos de... Não digo que não faz, eu nunca ouvi. Nesses eventos, por exemplo, eventos privados... No eventos privados é uma coisa, mas está-se a falar taxativamente de uma certa figura que não importa citar o nome. Mas é preciso mesmo também aprendermos do Mr. Bau, porque ele valoriza, ele tem uma assessoria e ele vende e sabe como vende os seus serviços. Então os outros devem inspirar-se e trabalhar neste caso. Mas não vamos isentar esta instituição, é preciso trabalhar com os atores, precisa se regular, porque não está bem regulado. Precisa chegar a responsabilização criminal. E eu encorajo e digo, Denoji, foi uma boa abordagem. E tem que chamar outros cantores. Está a fazer cover da sua música, está a ganhar dinheiro, tem que ter uma responsabilização. Se é para ser indemnizado, se é para ir a um tribunal, o importante é valorizar o seu trabalho. O trabalho do escrever é difícil, pensar é difícil para alguém só chegar a interpretar a letra. É muito complicado começar a ganhar dinheiro. Temos que começar a ver isso, temos que ver que o nosso mercado não pode ficar desse jeito. Eu recordei-me de algo, que falaste de pensar é difícil. Recordei-me do meu antigo professor de matemática, chamava-se professor Lacerda.
Na altura eu estudava num colégio na Matola chamado Abubakar Siddiq e o professor Lacerda dizia nem pensar é bom. Ou seja, pensar também é difícil. Mas olha, um assunto não menos importante, Elton, vamos fugir por alguns minutinhos deste tema, mas é algo também atual, por isso vais entender. O outro assunto que está a dar de falar nas redes sociais e não só nos canais de mídia, televisões e rádios, tem a ver com o Dia da Criança. É sabido que o dia 1 de junho é o Dia da Criança, inclusive é uma data comemorativa. Não só as crianças comemoram, como também os pais que vão passear com as crianças em diversos locais. E vimos recentemente um comunicado que está a rodar a nível destes canais que vão divulgando informações, que dá conta que está proibido que a nível de conteúdos que serão apresentados no Dia da Criança, não é aceitável desta vez que sejam conteúdos de adultos. Por exemplo, a nível de mensagem e também a nível de danças, não podem ser de forma alguma danças sensuais que não vão agregar valores nenhuns para estas crianças, pelo contrário, até podem acabar incentivando a criança para um caminho errado. Então, por que é que eu trago este tema? Também está a dar muito vucu-vucu pelas redes e também há um promenor, porque alguns destes organizadores destes eventos já fizeram os cartazes, já contrataram estes cantores que fazem parte. E agora? Como gerir tal situação? Porque, segundo o que percebi, se não cumprirem com aquelas regras que estão ali devidamente estabelecidas, haverão sanções. Elton, estás dentro do assunto? Naturalmente. Sim, claro, eu não pergunto isto porque não cheguei a falar sobre trazer este tema, surgiu-me agora neste momento. Sim, vamos a isso. Muito bem, quero encorajar a Procuradoria da cidade de Maputo, pelo comunicado emitido, a falar sobre estes eventos infantis. Desde que começou o evento Lisa Só Festa, eu já fiz 3 artigos de opinião a fazer uma reflexão e que no ano seguinte implementou-se a Bauito Música e a Pequenada. Fiz uma reflexão profunda sobre este assunto, a dizer que em Moçambique ainda não temos produção infantil. Estamos a dar tiro no escuro, ainda é prematuro assumir estes eventos, categoricamente não são eventos infantis. Só agora, graças a Deus, as entidades responsáveis acordaram e começaram a perceber, acredito que foi depois de uma reflexão profunda para resolver um determinado problema. E nós encorajamos, parabenizamos a Procuradoria-Geral pela esta iniciativa, apesar do comunicado ter saído tarde, porque já estamos há uma semana da realização destes eventos, mas não é culpa da PGR, é aquilo que eu sempre disse. Os nossos promotores, as nossas instituições de cantores, não têm uma assessoria direta. A assessoria direta, seja ela de comunicação e seja ela jurídica, existe esta falta. Enquanto nós termos este problema, nós sempre vamos ter esse tipo de debate. É fundamental neste momento que se cumpra, porque Moçambique não é uma ilha, em nenhum evento, e nenhuma das pessoas que estavam naquele cartaz faz música infantil. Pese embora, é preciso recuar. Eu, infelizmente, vi um post da nossa cantora Tamiris Moiane a dizer que eu cresci a escutar música. Depende da educação que ela teve e da forma como ela teve. Não é para incutir isso. Cada família e cada pai sabe como é que cuida. Não posso dizer desmente do Bruce. Não sabes o que é certo e o que é errado para os teus filhos. Claro que sim. Se ela não teve essa oportunidade, infelizmente nada podemos fazer. Neste momento nós temos que nos preocupar. Estamos a ter uma sociedade taxativamente turva, uma sociedade que está a perder valores morais, e aquele evento não era um evento para crianças. Temos que repensar, apesar de em Moçambique ainda ser um grande desafio, músicas infantis
terem uma aceitação. Ok. Agora posso perguntar, será que de facto existe alguém que escreve para crianças? Esse tem que ser o partido. Eu não vou levar meu filho para exportar bandeira, bandeira é artista. Essas coisas deixo de lado. Este é um exemplo que eu trouxe de forma flutuante. Existem outros exemplos. E que se esses cartazes sejam eliminados, irem-pensem ou cancelem os eventos, mas quero encorajar que a PGR faça o trabalho neste dia, faça uma inspeção. Muito Não bem. pode ser somente só para as indústrias culturais. O INAI, todas as entidades, todo o comando operativo tem que estar no terreno a fiscalizar, porque não queremos só somente documentos, queremos ações concretas deste documento. Muito bem, infelizmente já não temos mais tempo. Elton ainda tinha muito por dizer, mas a produção já me deu aqui indicações. A encerrar, Elton, considerações finais. Muito obrigado. Das próximas vezes não me deem 30 minutos, porque estamos a concluir que 30 minutos é muito pouco. Esses são temas complexos, precisam de narrações profundas. E obrigado pelo convite. Espero mesmo que continuemos a trabalhar. Esta é a visão para que as coisas possam andar. Nós estamos a ter um país que está a atravessar por momentos deturpados, mas somos a nos juntar, estarmos de mãos dadas, vamos solucionar esses problemas. E saúdo a todos que acompanham diretamente as minhas redes sociais, aos meus amigos, a minha namorada, e a todos muito obrigado pelo apoio e vamos firmes, vamos continuar a trabalhar. Estamos juntos, os nossos ouvintes e também telespectadores. Esta foi a primeira parte do programa e, para atenção, voltamos daqui a pouco com música, com a Xemba. Até já!